Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E hoje nós temos aqui o pastor Elmar Borges. O pastor, ele é departamental do Ministério dos Jovens, Ministério da Música, como também das possibilidades e universitários, não é? Tanto para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas nós também temos aqui o Wellington Oliveira, ele é diretor do Ministério Jovem aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do JuVV. Sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. E eu quero te dizer o seguinte, olha só, se você quiser assistir esse sermão completo, o link já está disponível. E se você quiser participar aqui conosco, se você quiser estar aqui para fazer a pergunta diretamente para o pregador, então você também pode acessar na descrição aqui do vídeo, você pode clicar ali no @, ok? Como também fazer as suas perguntas, certo? Pastor, temos aqui algumas perguntas. Já está pronto? Vamos lá. Nós temos a primeira pergunta que diz assim: pastor, em seu ponto de vista, e acredito experiência intermediária, como você poderia definir uma submissão aos pais por seus filhos, quando muitas vezes os pais estão longe de serem honrados e respeitados através de exemplos enojados e perversos? O que Deus fala sobre isso? Primeiro é bom a gente lembrar que hoje em dia existe assim, uma certa dificuldade das pessoas, né, quando fala, você tem que ser submisso a alguém. Né? Cada um está muito naquela soberba, né? É a minha verdade, é a minha vontade, né? Então, quando a gente fala assim, a gente tem que respeitar, né? Então, a gente está tendo uma crise de respeito à autoridade, crise de respeito a professor, crise de autoridade dos próprios pais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, biblicamente, a gente tem que ter respeito. Existem autoridades sobre a minha vontade. Porque se eu não entendo isso, por que eu vou me submeter à vontade de Deus na minha vida? Então, existe assim algumas pessoas que só de falar de ser submisso, eles já não querem nem saber mais da conversa. Só que, biblicamente, existe essa questão. A Bíblia fala que a gente deve ser submisso aos pais. A Bíblia fala que a gente tem que ser submisso aos governos. Tá? Só que, tanto nesses dois casos, a gente tem um limite. Qual que é o limite? Limite do certo ou errado. Por quê? Porque mais do que submisso aos meus pais, eu tenho que ser submisso a Deus. Então, se meu pai ele está indo na direção de Deus, então eu vou junto com ele. A partir do momento que ele fala alguma coisa que é contra Deus, aí então o peso maior de autoridade sempre é de Deus. Né? Então, eu acho que essa pergunta ela é interessante no sentido de que eu entendi que o jovem ele está querendo ser submisso aos pais, mas de repente os pais eles não estão merecendo esse respeito. Aí fica meu apelo, né, como eu falei no sermão de hoje. Os adultos eles têm que ter essa consciência, sabe? Eles têm que ter consciência de que eles estão cuidando da salvação deles, mas eles também estão sendo um exemplo para os mais novos, para os seus filhos, né? Então eles têm que ter essa consciência com certeza. Agora, repetindo e finalizando, entre a submissão a um pai que está indo contra Deus e a submissão a Deus, meu amigo, sempre Deus vence. Com certeza. Pastor, quais são as outras frentes programadas para anunciar nas cidades? Veja, teve uma época que a Igreja Adventista era uma igreja rural. Né? A igreja era rural, a sociedade era rural. Né? Mas nos últimos 30 anos, o êxodo para grandes cidades e grandes aglomerados, né, é a realidade que a gente tem no Brasil e praticamente no mundo. Então a gente tem que aprender com isso, né, que o nosso mundo, porque o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Mas se eu ficar preocupado com o evangelho da África, pode ser que eu não faça nada lá e não faça nada aqui. Então, eu acho que cada jovem, cada pessoa da Igreja Adventista tem que entender de que ele precisa fazer diferença no mundo a qual ele está inserido. Qual que é o mundo que eu estou inserido? No prédio que eu moro. Hoje em dia, até para entregar um livro para alguém que mora dentro de um prédio é difícil.
Entendeu? Então como é que a gente chega nessas pessoas? A gente chega pela TV, a gente chega pelo rádio e a gente chega por um vizinho que dá bom dia para quem está dentro do elevador. Entendeu? Então eu acho que não existem, vamos dizer assim, estratégias exatamente voltada para isso. Existe, na verdade, a busca da vivência de um cristianismo real no trabalho, na faculdade, né? Só um lembrete, né? Alguns falam assim, não, vamos sair daqui do Brasil e vamos pregar o evangelho lá na China, porque é uma sociedade completamente sem Deus. Jovem, olha e perceba que dentro da sua universidade é uma sociedade sem Deus também. Então, às vezes, a gente fica querendo testemunhar longe, né? E a gente esquece de que quem está ao meu redor precisa desse testemunho. Então, qual que é a estratégia? Viva o cristianismo onde você está. E esse vai ser o maior sermão. Amém. E, Wellington, e a sua pergunta, qual é? Muito bem. Pastor, a gente está... Os jovens, até você comentou também, os jovens têm enfrentado inúmeras dificuldades nos dias de hoje. O mundo está muito moderno, o mundo pós-moderno, né? Qual deve ser o comportamento que se espera de um jovem cristão dentre as grandes diversidades do mundo, mas principalmente a diversidade do comportamento sexual, né? Seja uma pessoa que é um homoafetivo, seja uma pessoa que tem uma sexualidade mais aflorada. Qual que deve ser o comportamento agora do cristão quando essas coisas têm chegado muito próximo dele? Como que ele deve estar reagindo? Ok. Eu acho muito injusto quando as pessoas, a sociedade, olha para a igreja e, por exemplo, classifica a igreja como homofóbica, né? Como machista. Por quê? Basta olhar para a Bíblia. Aonde que foi basicamente o início da libertação das mulheres? Jesus. Quando Jesus agora começa a tratar as mulheres como a sociedade tratava os homens, a mesma importância, quando ele falou assim, no meu reino não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, não tem homem, não tem mulher, todo mundo é igual. Ali foi o início da libertação e da construção de uma nova sociedade. Tanto é verdade que quando você vai para o mundo, lugares onde o cristianismo não é a base da sociedade, a mulher continua de burca. Então, hoje a gente fala, né, desse mundo que a gente conhece, na Europa, Estados Unidos, América do Sul, basicamente, de alguma forma, seja do catolicismo, seja do protestantismo, né, a gente vem de alguma forma da Bíblia. E na Bíblia a gente tem essa essência da igualdade. Então, eu acho assim, não acho justo, tá, as pessoas nos chamarem, tá, de homofóbicos e outras coisas. Por quê? Porque também Jesus ele começou a dizer assim, todos são importantes. Na época de Jesus, o aleijado era quase como amaldiçoado pela sociedade. Ele pecou, o pai pecou, então eu não quero nem chegar perto. Por quê? Porque eu não quero estar ali naquela maldição. E Jesus olha para ele e fala assim, não, aqui no meu reino eu quero todo mundo. Então, a igreja evangélica, a igreja adventista, ela precisava ser conhecida por aquilo que Jesus ensinou. Amar ao próximo. Então, eu não julgo uma pessoa, eu não posso medir uma pessoa pela sua sexualidade. Eu tenho que medir ela pelo simples fato de que ela é um ser humano. Você é ser humano. Você é ser humano, você é ser humano, você é ser humano, você é ser humano. E aqui você é bem-vindo. Eu vou te amar, eu vou te acolher nas suas dificuldades, nas suas lutas. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento a diferentes, independente se é sexo, se é questão financeira, se é cor, seja o que for, homem, mulher, seja o que for. Agora, a gente também precisa ser muito honesto com um outro detalhe. Na Bíblia, existem algumas questões onde a Bíblia determina, e quem determina não sou eu, quem determina é a igreja, quem determina não é a igreja, quem determina é o próprio Deus. De algumas atitudes que a gente tem. A Bíblia fala, por exemplo, você que gosta de mentir, que é fofoqueiro, brother, você tem que mudar isso no seu caráter. Você tem que mudar essa essência. Então, a Bíblia coloca alguns comportamentos que fala assim, olha, isso daqui Deus não se agrada. Agora, eu falar para alguém com amor sobre alguma coisa que biblicamente a gente compreende que não está correto, isso não faz com que eu não aceite essa pessoa como um ser humano. E de que eu não esteja abraçando essa pessoa. Veja, eu posso dizer, todo mundo é assim, gente. Tá? Desculpa, qual é o seu time? Cruzeiro. Cara, eu não gosto de Cruzeiro.
Agora, porque eu não gosto do Cruzeiro, a gente não é amigo? Você está entendendo? Por quê? Porque mais do que um gosto que você tem sobre um time, tá? Isso não pode causar entre nós uma separação, né? Então, eu acho que a gente como igreja, a gente precisa aceitar a pessoa, ela vem, seja orientação sexual que for, ela vai ser bem-vinda dentro da igreja. Nós vamos acolher, nós vamos abraçar. A partir disso, todos vamos ter um crescimento espiritual. Por exemplo, eu como pastor, eu tenho que ter direito de virar para um heterossexual e falar assim, amigo, se você é casado com a sua mulher e você estiver tendo um relacionamento com uma outra pessoa, biblicamente, você está errado. Você está entendendo? Você está errado. Então agora, não faz com que eu não goste, que eu não queira, que eu não ame aquela pessoa. Tá? Então, acho que a gente precisa ter esse entendimento bem claro, ok? Certo. Pastor Elmar, qual é a essência do sermão? A essência do meu sermão é mostrar para o jovem que a Bíblia, que Deus foi tão carinhoso com o jovem que existem porções que são escritas especialmente para eles. E aí então eu pego uma dessas porções e eu então trago algumas ideias, né? Aonde a beleza o jovem falar assim, uau, Deus escreveu diretamente para mim, que legal. E chega no final, ali Deus fala assim, você precisa tomar cuidado com o diabo porque ele quer destruir você. Uau, legal. Mas aí ele fala assim, mas eu acredito que você possa vencer. Sabe? Você, jovem, é mais do que vencedor. Tá? Você aqui, você tem de vencido o maligno. Então, a juventude não é desculpa para o pecado. Sabe? A juventude não é desculpa para o pecado. E todos os jovens em Jesus podem ser vencedores. Essa é a essência. Ai, maravilhoso isso. Pastor Elmar, Wellington, nós agradecemos muito a participação de vocês aqui. E para finalizar, pastor, pode fazer a oração? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado. Nós estamos vivendo agora o sábado, né? Nossos amigos talvez assistam esse programa em outros dias da semana, mas que seja onde estivermos, seja o dia que for, que possamos estar sentindo o teu abraço. Amém. Nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.